Leitura da Bíblia, o livro de Samuel. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Samuel e nós vamos continuar, iniciando aqui no capítulo 19. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai. E verei o que há, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua vida em sua mão, e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo vistes, e te alegrastes. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: viva o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na sua mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa, e procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã. Do que Mícal, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mícal desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mícal tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela disse: está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que viessem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama, para que eu mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mícal: por que assim me enganastes, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mícal a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramã.
Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. E avisando disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizavam. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secur, e perguntando disse: onde está Samuel e Davi? E disseram-lhes: eis que estão em Naiote em Ramá. Então foi para Naiote em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramã e veio diante de Jonatas e disse: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me informar. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que achei graças em teus olhos. Por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém deixa-me ir e esconder-me-ei no campo, até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque o fizestes entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de mim tal coisa, porém se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não tu revelaria eu. E disse Davi a Jonatas: quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não tu fizer saber, o Senhor faça assim
com Jonatas outro tanto, que se aprover a meu pai fazeste mal. Também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra. Nem tampouco cortará da minha casa a tua descendência eternamente. Nem ainda quando o Senhor desraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requererá da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te de tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio. E fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu apressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentou-se o rei como das outras vezes, no seu assento, no lugar junto à parede. Jonatas se levantou e assentou-se. E assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me impediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a minha linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos, por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé? Para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia, e trazei-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e ele disse: por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim estremeceu Jonatas, que já seu pai. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas todo
encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao encontro, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi ao lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram um ao outro e choraram junto, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Capítulo 21. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei. E o qual te ordenei, quanto aos moços, apontei-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. Responderam Davi ao sacerdote e lhe disse: as mulheres, na verdade, se nos vendaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porém não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano detrás do efode. E tu a queres tomar? Toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dai-ma. E Davi levantou e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se
se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxestes a este para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o Deus forte, é o Deus vivo, é a torre forte. Nos curvamos diante de Ti, ó Pai, porque sabemos que precisamos do Senhor cada segundo das nossas vidas. Davi, um grande guerreiro, em uma fase de sua vida, matou um leão, matou um urso, matou um Golias, matou filisteus, 10 milhares de filisteus. Mas chegou a hora dele fingir-se de doido e começar a deixar a saliva escorrer em sua barba, mostrando que o homem não é nada sem Ti, ó Pai. Nós dependemos do Senhor cada segundo de nossas vidas. Moisés sabia disso e por isso que ele tinha tanta confiança no Senhor. Com 2 milhões de pessoas em seu estojo de remédio, ele tinha somente isto: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Para todos os problemas, para todas as doenças, para todas as dificuldades, o Senhor é a resposta. Assim possamos, ó Pai, ter a fé em nosso coração, mesmo vivendo na fase de matar Golias, mesmo vivendo na fase de cânticos, de alegrias, ou vivendo uma fase difícil, o Senhor ainda é o nosso Deus, ó Pai. O Senhor ainda é o nosso braço forte, é o nosso esconderijo. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vivifica a Tua palavra, Senhor. Haja saúde na vida da minha irmã, do meu irmão, saúde, cura divina, libertação, poder do Espírito Santo para restaurar a vida, restaurar a saúde, restaurar a vida conjugal. É Deus que opera, é Deus que manifesta a sua graça a favor dos seus filhos. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada um de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém.